com suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e no versículo 3, para a nossa breve meditação. O Senhor ainda tem muita coisa para fazer aqui hoje. Deus está me mostrando que algo forte vai acontecer aqui ainda hoje. Quem jejuou a favor da campanha, levanta a mão. Está vendo, irmão, o valor do nosso jejum? Olha para os rostos que estão aqui presentes hoje. Isso aqui, ó, é o valor da nossa consagração, do nosso jejum, do nosso empenho. Tem pessoas que falam assim, mas eu vou jejuar 10 minutos. A pessoa vai lá na pia, escova o dente. O prazo do jejum é o tempo do café ficar pronto. Fala, eu estou jejuando. Não tem problema. Não tem problema. O importante é que você, só de você se empenhar no jejum, demonstra que você está fazendo algo para Deus. Não importa se é grande ou se é pequeno. O importante é a sua dedicação em fazer. O feio é quando você sabe fazer e não faz. Você pode fazer, mas nunca dedica, nunca faz. E se brincar ainda atrapalha quem quer fazer. Isso é feio, né? Principalmente estava aquele fogo aqui. Quem sentiu a graça de Deus aqui? Estava gostoso aqui, né? E tem muitas pessoas que falam assim, eu queria tanto dar lugar para Deus, sentir a presença de Deus, deixar o Espírito de Deus me tomar, mas eu fico com medo, pastor, pregador, de escandalizar. Eu fico com medo de estar vexando, de escandalizar e virar motivo de chacota. Ei, poder de Deus não escandaliza o crente. O que escandaliza o crente é mandar nudes na madrugada. O que escandaliza o crente é passar pix agendado. O que escandaliza o crente é criar um perfil fake para mandar mensagem para pessoas compromissadas. Isso que escandaliza o crente. Mas poder de Deus não escandaliza. Poder de Deus demonstra compromisso com as coisas de Deus. Isso nos mostra que através do nosso compromisso nós sentimos em forma de gesto, nós mexemos com o corpo, nós louvamos com a voz, nós mexemos com o pé, com os braços e fazemos a presença de Deus ser esparramada no meio do povo de Deus. Vai passando, irmãos, de um para o outro, passa. Você pode reparar, se alguém ficar cheio do poder de Deus aí, você vai ficando constrangido, de repente você pensa, oh, meu Deus, glória a Deus, aleluias. Você fica sem lugar, de repente o fogo pega no pavio que fumega, e quanto mais o fogo pega, mais tem fogo para pegar. Quem crê assim, levanta a mão e diga glória a Deus, aleluias. Apocalipse capítulo 3 e no versículo 3. Quem achou, diga glória a Deus. Quem está procurando? Quem está procurando, diga eu. Quem achou, diga vamos ler. Diz assim: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, pois tu não vigiardes, eu virei a ti como um ladrão. Como quem? Ladrão. Mais alto, como quem? Ladrão. Eu virei como um ladrão, e tu não saberás que hora que eu sobre ti virei. Levanta a sua Bíblia e diga: Senhor Jesus, essa é a revelação mais poderosa que eu recebo da parte dos céus na minha vida, aqui nessa noite. Meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Desocupe as suas mãos e dê uma linda salva de palmas para Cristo Jesus. Mais forte para glorificar a presença daquele que pode, que sabe, que faz, que deve, que vai
a palavra de Deus, ela foi endereçada porque toda palavra de Deus que você vai ler na Bíblia Sagrada, você tem que ler o texto que você está lendo, o contexto. O contexto é o quê? Um versículo depois ou um versículo antes. O contexto, às vezes, costuma ser até a Bíblia inteira. O contexto. Porque tem pessoas que pregam em cima de versículos isolados e depois faz cagada, ensina o povo a fazer coisa errada. Então, todo pregador, quando vai pregar, tem que ler no mínimo, 3, 4 horas, o versículo, o capítulo anterior, antecessor e atual, para não fazer cagada, para não falar coisas que a Bíblia não está falando. Amém? Então, esse texto aqui, Jesus, ele especificou, ele falou com uma pessoa, ele queria bater o fincão no alvo, ele endereçou para uma pessoa. O que aconteceu que levou Jesus a falar isso aqui? Jesus olhou para a igreja de Sardes, que era uma igreja que levava as coisas de Deus a sério, mas depois de um certo tempo, ela foi esfriando, de repente ela morreu nas suas obras, nas suas práticas, nas suas participação com as coisas de Deus. Então o que aconteceu? Deus, eu posso acreditar que foi Deus, né? Não tem como, o terremoto veio da parte de Deus. Deus deu um terremoto, e esse terremoto ele destruiu a igreja de Sardes e destruiu também a igreja de Filadélfia, ou seja, destruiu a cidade, a qual ela estava fincada no contexto. E qual que era a prática que fez esse terremoto acontecer? Cultos a Ártemis, ou seja, a Afrodite. Era um culto libertinoso. Esse culto ele era promovido pela guarda pretoriana, porque as igrejas estavam na autoridade de Roma. Era Domiciano que mandava nas igrejas. Ele mandava. E todo dia da semana, toda a igreja tinha que especificar um culto para a adoração de Domiciano. E junto dessa adoração tinha Ártemis. Era uma adoração que era aceita por todos ali daquela região da Ásia Menor, porque tinha libertinagem, ali tinha porfia, ali tinha bel prazer. As pessoas estavam no culto, de repente começavam a atracar de beijo, abraçar e beijar, e de repente soltavam um, pegavam o outro. Era uma coisa terrível. Era como se fosse um inferno praticamente. Então, o Senhor deu esse terremoto e o povo ficou com medo. O que aconteceu? Deus, irmão, quando a taça de Deus, a ira de Deus enche, vocês viram aí o que aconteceu com esse Covid, né? Tem muita gente que fala que é coisa dos governos. O governo tem poder no nosso mundo. Ainda que o mundo está no maligno, mas o poder e a autoridade está na mão do nosso Deus. O Covid matou só quem não tinha participação com as coisas de Deus. Foi que nem a praga do Egito. Nem a praga do Egito, que Deus falou assim: passa sangue nos umbrais das portas da janela, que aonde que tiver a marca, o anjo da morte não vai entrar e não vai matar ninguém. E não morreu ninguém. Mas houve uma grande matança lá no Egito. Por quê? Porque o anjo da morte passou. E foi o governo que mandou? Não, foi Deus. Deus que mandou. Só que quem estava debaixo do sangue, irmãos, não foram atingidos. Olha aqui dentro aqui. Até pegou. Muitas pessoas pegaram o Covid, mas está aqui, ó. Não morreu. Morreu do seu lado. Salmo capítulo 91, versículo 7. No versículo 11. Então é 7 mesmo. 1000 caiu do seu lado, 10.000 caiu da sua direita, mas você está aqui glorificando a Deus. Quem pode levantar a mão e dar um brado de vitória? Porque só Deus pode fazer isso. Aleluias! Então os servos de Deus,
morrendo, mas quem era de Deus ficou vivo. Mas aconteceu uma batalha, uma guerra, um confronto entre dois reinos, e um governo chamado Creto correu para essa cidade, Sardes, entrou lá e começou a investir na cidade. Como ele tinha uma finança boa, era bem financiado, ele começou a investir na cidade. E ele fez uma muralha na cidade de 30 metros de altura e de 6 metros de largura, porque o soldado de Creto passava por cima e também da guarda pretoriana da muralha de carro, de guerra. Era uma cidade muito bem elaborada. Aí, irmãos, o povo que estava na oração, que estava buscando, né, igual o Covid passou, o povo relaxou de novo. Quando o Covid estava presente, as igrejas estavam cheias, os cultos online, o povo tudo orando, buscando, jejuando, fazendo campanha nas praças. Todo lugar que você passava tinha gente orando, buscando. O Covid passou, cadê? É difícil o povo vir na igreja, né? Porque Deus, ele chama as pessoas através de sinais. Então ele foi lá e fez aquela cidade que ficou grandona, os muros ficou muito bem feito, muito bem elaborado, muito bem estruturado. Não tinha como vazar um muro daquele. A guarda de Creto era a guarda mais forte. Além dele ter a guarda dele, ainda tinha a guarda pretoriana que se alinhou com ele. Então o povo da igreja de Sardes fez assim, ó: não, ninguém pode nos roubar, nossa segurança é a maior. Na época, o que atuava era ladrão. Os ladrões chegavam assim na cidade, eles invadiam a cidade assim, ó, eles matavam o rei. Eu preguei aqui no primeiro dia sobre Adoni-Bezeque, da cidade de Bezeque, né? Que ele matou 70 reis. Ele apossou de 70 reinos com facilidade, porque eles tinham estratégia de guerra. Depois eu preguei sobre Gideão. Quem que era Gideão? É o que foram afligidos pelos medianitas. Os medianitas estavam invadindo a cidade deles e tomando, quebrando a lavoura deles e fazendo eles se empobrecer. De sorte que no capítulo 6 de Juízes, no versículo 6, fala assim: então Israel empobrecia. Só, meus irmãos, que agora na igreja de Sardes, muito obrigado, aleluia, Deus, glória a Deus. Agora na igreja de Sardes, o povo já não tinha tal preocupação, porque os muros, né, a guarda pretoriana, os cultos, paz, tranquilidade. Só que eles não esperavam que tinha alguém olhando, querendo já invadir a cidade. Já tinha alguém de olho na cidade. E os soldados ficavam andando de lá para cá e daqui para lá. Só que no meio do mato já estava assim, de inimigo escondido no meio do mato, para invadir a cidade, porque os muros chamou a atenção dos ladrões. Estava todo mundo querendo entrar e só não entrava na força bruta porque eles perdiam, a guarda era muito forte, não tinha como bater de frente. Então o que eles faziam? Eles ficavam na espreita esperando alguma coisa acontecer que desse um motivo de entrar. Aí foi indo, o soldado pensou assim: nós é a nação mais respeitada no momento atual. Já é tantas horas da noite. Ai, canseira, acho que você é um tiquinho. Aí ele sentou. Nossa, já tem 2 noites que eu estou nesse plantão. Sentou, aí encostou, ficava olhando, de repente, cochilou. Dava umas pescadas. De repente, cochilou, o capacete caiu da cabeça. Ai, meu Deus, agora eu fiquei desprovido de proteção. O capacete caiu da cabeça. Não cochila não, soldado, o capacete cai. Porque quando você cochila, o diabo põe enfermidade. Quando você cochila, ele entra com a fofoca. Quando você cochila, ele entra com a calúnia.
já da sua segurança já foi frustrada. Não posso ficar sem capacete, até porque vou tomar uma advertência, ou até mesmo ser expulso da guarda. E ele olhava assim, 30 metros de altura, e o capacete lá embaixo. E ele olhava assim para o portal da cidade lá na frente, quase 5 quilômetros para ele andar e pegar, passar pelo buraco, pelo portão, e vir, pegar o capacete. Ele não podia comunicar com os outros soldados, porque senão eles iam dar guerra e contar para todo mundo. E aquele soldado ia ser expulso. Aí ele lembrou, tem uma greta ali na muralha, é por lá que eu vou passar. E ele desceu da muralha, foi lá, passou pela greta, entrou pelo buraquinho, pegou o capacete, o ladrão de olho, e o ladrão olhando. E de repente ele pegou o capacete, coloca na cabeça, passou na greta e subiu lá. Até que enfim, tem coisas que você pensa que não tem ninguém que está te olhando. Tem coisas que você está fazendo, você pensa que está passando batido. Não vou ser notificado porque ninguém viu. Ei, Provérbios capítulo 15, no verso 5. Os olhos do Senhor são como chama de fogo, que contemplam os moradores da face da terra, tanto os bons quanto os ruins. Deus está olhando. E o diabo também. De repente, o diabo mais que depressa, o inimigo mais que depressa, já passou o radinho para o comandante. Eu descobri um buraco no muro. É fácil de entrar na cidade. Aparentemente a cidade é forte, mas nos detalhes tem brecha. E eu descobri a brecha dela. Pode montar a guarda e vem, porque o soldado que está na minha direção está cochilando de novo. Eu posso acreditar que todos eles já estão dormindo. Eles entraram na brecha, pegou todo mundo dormindo. Irmãos, foi uma matança. Foi uma matança que aconteceu. E eles tomaram a cidade de Credo. Porque o soldado cochilou. Então, quando você cochila, alguém dentro da sua casa paga o preço. Porque talvez alguém não ora, mas você é a coluna da sua família. É você que está, Deus abençoe meu pai, Deus abençoe meu primo. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo, ou seja, que o salmista Davi, ele falou assim: quem há de entrar no teu monte santo, Senhor? Quem? Aí o Senhor responde para ele no outro salmo: quem é limpo de mão e puro de coração, e não entrega a sua alma à soberba e nem jura enganosamente. Sabe por quê? Porque quem é limpo de mão, ela está me fofocando, me atingindo, eu não estou nem aí, eu estou orando para ela. Ele está me atrapalhando, não tem problema, meu dever é orar para ele. É orar para ele, está precisando de alguma coisa. Se eu tiver, está no meu alcance, eu quero ajudar. Deixa eu ser porta-voz de Deus na sua vida. Eu quero te ajudar daqui, eu quero te ajudar dali. Eu quero ser luz, eu quero fazer parte do projeto de Deus. Quem é de Deus é dessa forma. É coluna, está lutando, está perseverando. Mas na hora que você para, alguma coisa vai acontecer. O inimigo vai invadir o seu território. Na hora que você menos perceber, alguém está acendendo um cachimbo dentro da sua casa. Craque dentro da minha casa. Craque dentro da sua casa. Quanto tempo você não põe ele na oração? Quanto tempo você não faz uma campanha para ele? Quando você menos perceber, não acredito. Eu passei na porta do Tote, quem estava lá? Meu marido. Você não colocou a sua família, a sua oração, no seu relacionamento na mão de Deus. A pombagira veio e arrastou, porque você cochilou na oração. E Jesus falou assim: se tu não vigiares, eu virei como ladrão. Agora, irmãos, eu vou só fazer aqui, mais ou menos, além de raciocínio, mais ou menos, que Jesus quis dizer para falar da vinda dele. João capítulo 14, no versículo 1, ele fala assim: não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar lugar. E se eu for preparar
preparar lugar, eu vou voltar. Eu vou voltar. E outra, eu vou buscar vocês que estiverem aliançados comigo para morar comigo nos lugares que eu vou preparar na casa do meu pai. Porque é muitas moradas, cabe muita gente. E é uma muralha que não pode ser vazada, ela é celestial. Lá não tem copasa. A água é água cristalina que sai do rio, que flui debaixo do trono do meu pai. Luz não tem semite, porque a luz de lá é a glória do meu pai. É a glória do meu pai que é a luz de lá. Então, eu vou voltar para levar vocês para lá. E Jesus, ele ia falando em forma de parábola, e ele ia ligando um versículo no outro. Aí ele vira lá em João capítulo 16, no verso 33, e ele fala assim: mas eu tenho dito tudo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Porque no mundo vocês vão ser apontados, no mundo vocês vão ser taxados de crente falso, no mundo vocês vão ser zombados, no mundo vocês vão ser cuspidos, no mundo vocês vão ser caluniados, no mundo vocês vão ser fraudados. Né? Quantas pessoas caem no fraude? Do obreiro falso, do pastor falso, da igreja falsa. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus fala que ele vai voltar, porque ele venceu, ele entrou lá, ele foi preparar lugar, e ele vai voltar. Mas o que mais me chama a atenção é que ele fala assim: então virei a ti como ladrão, de noite. Irmãos, se Jesus falasse que ia voltar como governador, alguém já ia falar aí: será que é o Lula? Será que é a Dilma? E será que é o Bolsonaro? Não, ele não falou que é como governo. Se ele tivesse falado que era como rei, eu ia falar: meu Deus do céu, mas eu nunca vi falar de rei nesses meios aqui, ou por algum lugar aí. Já vi falar do rei, do príncipe Charles, da princesa Diana, mas está bem distante daqui. Eu poderia falar: não, então é o príncipe Charles, que agora ele é o rei. Não, mas ele não falou que ia voltar como rei. Se ele tivesse falado que ia voltar como um coronel, eu ia falar: aí eu acho que ele chegou aqui em Divinópolis, porque reforçou a guarda. O policiamento aqui agora está forçado. O coronel Jesus chegou, mas ele não falou que vai vir como coronel. Mas ele virou e falou assim: então virei contra ti como um mais alto, pessoal, como um. Por que como um ladrão? Porque ninguém está esperando um ladrão. Né? Você sai da sua casa, mas você deixa 2 ou 3 lá vigiando. Fica aqui, porque nessas horas da noite os ladrões fazem a festa. Então o ladrão ele não vai pular lá na sua casa porque tem barulho, está acontecendo alguma coisa lá dentro. Tem gente. E o ladrão não é bobo. Você acha que ele vai perder a caminhada? Ele não é bobo. Né? Ele vai olhar que hora que você sai, quantos que vocês são lá na sua casa, o que você faz? Aquela ali trabalha. Ela trabalha de 6 às 6. Ela pega 6 da manhã e para 6 da tarde. Mas nesse intervalo, a filha dela fica em casa. Ela não estuda, não estuda. Que hora que ela sai? Meio-dia. Meio-dia. Que hora que ela volta? Ela volta às 6 horas, porque ela também estuda. Tem mais alguém? Ela tem o marido dela. Quem que é o marido dela? O marido dela é agricultor. Ele trabalha. Que hora que ele sai? 5 horas. Que hora que ele volta? Às 7, 7 e meia. Tem mais alguém? Tem um filhinho dela pequenininho. Ele fica lá? Não, ele fica na creche. Que hora que eles levam esse menino na creche? Ah, tal hora assim. Que hora que ele volta? Ah, volta. Então tá. Tem mais alguma coisa? Cachorro? Tem cachorro? Tem. Então vamos comprar veneno para cachorro. Então, eles vão encaixar no buraco onde não tem ninguém. Porque a casa tem gente o tempo todo, mas na hora que não tiver ninguém, uma viagem. Porque o ladrão, quando ele mira a sua casa, porque sabe que tem joia lá, ele sabe que tem coisa boa lá, que o pulo dele não vai ser em vão. Ele fala assim: pode demorar 5, 10 meses, ou 10 dias, ou 10 anos. Eu quero o ouro dele, eu vou zombar dele, eu vou postar, eu vou marcar ele. Aqui seu ouro. Faz um fake falso, rouba,
aposta e ainda te marca. Roubei a sua casa, peguei o seu ouro. Você vigiou o tempo todo, mas na hora que você vacilou, eu peguei. Isso vai ser Jesus. Jesus, ele fica o tempo todo observando. A palavra de Deus nos fala no livro de João, no capítulo 4 e no verso 23, que Jesus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por que que ele disse os verdadeiros? Porque dentro da igreja tem os falsos. Tem pessoas que participam de culto para manter a aparência de crente. Mas o ladrão sabe quem que é o verdadeiro e quem que é o falso. Jesus também sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso. Jesus está olhando e falando: ali está me adorando, ali está sentindo a minha presença. Olha lá como gira, olha lá como chora pela minha presença, olha lá o meu renovo nele e nela. Ali eu estou atuando porque ali está uma obra-prima minha. E o ladrão está: é ali que eu quero, isso que eu vou buscar. Aí você pega e fala assim: não, mas entrou na minha casa, o ladrão trincou o bico, porque eu pus cerca elétrica, meu muro é 15 metros de altura, eu pus ferro 3/8 por todo canto, o cimento que eu mandei por lá é 3,2 por 1, é forte o cimento, a laje é toda forrada de ferro 3/8, as paredes também, nas janelas todas tem grade, nas janelas todas tem segurança. Então lá em casa ele não vai entrar. Posso ficar despreparado? Ei, o ladrão faz toca. No mesmo tempo que ele está estrategando pegar seu bem, a hora que você não está em casa, ele também está preocupado com qual material que tem na sua casa e qual ferramenta que ele vai ter que usar. Você acha que ele chega lá para roubar banco com canivete? Você está abrindo um cadeado com canivete? Não! É tudo estrategado, o ladrão não dá bote errado. Então ele faz uma toca, fala assim: ele forçou a parede, ele forçou o teto, porque ele vai entrar em contato com o seu pedreiro. Ele vai arrancar sem querer a informação do seu pedreiro, que material que ele usou lá. Ele colocou na parede, segurança, ele colocou no teto, na janela, colocou na laje, só que o chão dele eu não caprichei muito não. O chão eu coloquei um porcelanato. Só passei uma massa fina de cimento para não quebrar o porcelanato, que é caro, e coloquei o porcelanato. Bingo! É ali que nós entramos. O ladrão vai fazer uma toca, ele vai furar um buraco, ele vai passar debaixo da muralha forte, ele vai passar debaixo das paredes cheias de ferro 3/8, e ele vai sair lá nos pisos de porcelanato e vai sair lá dentro da casa. Enquanto ele chegar lá, ele está de cara com seus objetivos. O ladrão da nossa alma é desse jeito. Ele não tem pressa para destruir você. Ele não tem pressa para te arrancar da igreja. Ele não tem pressa para tirar seu marido de casa. Ele não tem pressa para levar seu filho para as drogas ou sua filha para a prostituição. Ele começa devagarzinho. Ele vai ponto por ponto. Ele não quer perder a confiança dele ou dela. Ele vai chegando devagarzinho, devagarzinho. Ele luta daqui, ele estratégia dali. Opa, peraí, ele está desconfiando, deixa eu esconder o tiquinho. Aí ele esconde o tiquinho, de repente ele vem chegando de novo, devagarzinho, para ver se está tudo ok. E quando pensa que não, está aí o ladrão, a ação do ladrão de novo. Assim Jesus falou que vai fazer. Quando ninguém estiver pensando que o ladrão vai entrar, o ladrão vai chegar, não agora. Não é hora ainda de Jesus voltar, porque eu li nas profecias que a figueira ainda não floresceu. Mas o que tem a figueira? A figueira é Israel. Mas o que tem Israel? Israel saiu de Israel. Você não lembra que os pretorianos expulsou Israel da nação? Jesus falou que quando a figueira florescesse, aí era a volta dele. Então ninguém voltou ainda para Israel. O povo está tudo esparramado nas terras separado. Então ainda não é hora dele voltar. Está todo mundo pensando, e tem gente falando: ô Senhor Jesus, não volta. Falta só um ano para me formar na faculdade. Aí na hora que eu formar, eu vou ter um salário de R$4.000. Eu comecei a parcela do meu carro, paguei a terceira, não volta não, Senhor Jesus. Deixa eu dar um corte no meu Corolla. Deixa eu dar uma
do Cordeiro, almeja dia e noite, falam sem cessar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nós não conseguimos mais viver em um mundo corrupto e fazendo parte dessas corrupções. Então, Jesus vai voltar, já estou acabando, vou resumir. E outro aspecto do ladrão. Porque tem ladrão que é nóia. Ele rouba bicicleta, ele rouba chinelo, bancou ali um boné, ele pega o boné. Vacilou ali um tênis no muro, opa, que tênis, que pisante, eu não sei quem dá duas nele. Já bate a mão no pisante, forguei. Forgou com um pisante. Agora tem outros ladrões, não, irmãos, que eles são formados na faculdade. Tem ladrão que é inteligente, tem ladrão que vive do roubo. E outra, eles não roubam para tocar na geladeira, não. O cara fica 6 meses estudando em uma mansão de luxo, do advogado ou de um juiz. Na hora que ele consegue acertar o cofre do juiz, ele compra a casa em Angra dos Reis. Ele compra Evoque. Você vê o ladrão passando de Evoque, epa, acertou na cena, acertei na cena. Na hora que ele acerta, ele fica bonito. Mas não é fácil, ele vai estrategiar. Ele vai estrategiar. Porque o que ele vai roubar não pode ser um trem qualquer. Tem que ser um trem valioso para ele pagar os trem que ele está querendo. O cara já começa a estudar o roubo, já começa a estrategiar o que ele vai comprar com o dinheiro do roubo. Tão certo que ele é. E na hora que ele entra na casa, ele pega o telefone, ele olha assim, ele fala assim, esse iPhone aqui é o 8? Quer não, ninguém quer o 8 não. Agora se for o 14, eu tenho que comprar dor para ele. O 14 é caro. 14 tem que ser do 11 para cima. Né? Se o ladrão entrar lá no meio do bolo, ele não põe o 8. Ele deixa lá. Ele não leva. Ele pega esse vaso aqui paralelo. Não leva. Se for o original, ele leva. Ele pega uma joia, ele conhece a joia pelo peso, ele é acostumado a mexer com ouro. Ele dá uma pesadinha e fala, essa joia aqui é paralela. Isso aqui é moeda. Agora a moeda tomou o lugar do ouro. Isso aqui é moeda, não é joia. Ninguém vai querer isso aqui não. Ele pega o relógio, o Rolex, ele sabe se o Rolex é paralelo ou se é falso. Não leva. Ele só leva o original. Jesus, ele falou que vigiai porque eu virei como ladrão, porque ele vai levar só os originais. Jesus sabe quem que é os originais. O crente falso não leva não. A mensagem que está sendo pregada é bonita, mas o pregador não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Não vai. Comigo eu não levo. Eu só vou levar os originais. Eu só vou levar os verdadeiros. E se tem verdadeiro nessa noite, levanta suas mãos e vigia, porque Jesus está vindo aí. Jesus vai saquear o território do adversário para tomar a sua preciosidade. Fica tranquilo, irmãos. Você que está servindo a Deus, não é em vão a sua vinda aqui. Muitas pessoas às vezes falam, você vai hoje, amanhã, mas culto todo dia. Todo dia. Porque todo dia o ladrão sai de casa para roubar. E todo dia o Senhor Jesus também olha para dentro da igreja para ver quem está levando a sério as coisas dele. Então todo dia é dia de vitória. Levanta a sua mão e começa falando, meu Deus. Levanta a mão, fica em pé. Fica em pé, fala, Senhor, meu Deus, venha consagrar minha vida aqui agora. Dê lugar para Deus agora, deixa Ele entrar. Olha eu aqui, Senhor. Tu está caçando o verdadeiro, olha para mim aqui, meu Deus. Se eu ainda não conseguir atingir o topo do verdadeiro, meu Deus, começa a mudar a minha história. Começa a lavar o meu comportamento. Começa a me fortalecer na área que eu estou vacilando. Eu não quero ser pego de surpresa, Senhor, meu Deus. Começa a me consagrar, vai. Vai, igreja, ora. Deixa Deus tomar você e agora. Agora. Isso. Sinta comunhão com Ele e agora. Diga, Senhor, obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado pela palavra que foi mencionada.
esta noite eu estou preparado, prontificado, esperando ansiosamente a sua vinda. Diga, Maranata, mais alto, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Batam palmas e dê glória a Deus. Aleluia e glória.